Respondeu-lhes Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 e 38. O evangelho genuíno, ele é imutável. Ele jamais vai mudar. O que está sendo manipulado é um elemento central a qual nós conhecemos como evangelho, como fonte da palavra de Deus. O povo que se diz ser dono do mundo e da razão está certo ou errado? Então, não é bem assim que funciona. Você não é o centro do universo. Você não é a última bolacha do pacote. Na melhor das hipóteses, você é um pecador e está condenado ao inferno. Cristo é o centro de tudo. Tudo o que você ouve, o que traz menção ao que você precisa ter, tudo e todos ao seu redor, de uma vida perfeita, isso não é de Deus, não é para a sua vida. E a palavra de Deus, ela é imutável, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passarão da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5 e 18 diz assim: tudo que se ensina e não está na palavra do Senhor é de procedência duvidosa, e você tem que tomar cuidado. Além do mais, saiba entender o contexto. Muitos estão usando textos bíblicos isolados para justificar certas doutrinas, certas atitudes, certos hábitos. E lá no fundo, a gente que estuda mais a fundo a palavra de Deus, nós vamos ver que esses textos não têm nenhum tipo de ligação. E às vezes tem 70, 80, 100 anos de diferença. Tem personagens distintos que não se encontraram verdadeiramente. Isso tudo está vindo para te enganar e manipular a você. Muito cuidado. Isso tudo que você pode estar ouvindo é procedência do maligno. Essa é a dura verdade. Mas a palavra mesmo disse que isso iria acontecer num dado momento da história. Diz assim: o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. 1 Timóteo 4:1. Seja mais criterioso, meus queridos. Não acredite fielmente em tudo que as pessoas estão falando por aí e que dizem ser algo vindo do Senhor. A revelação de Deus está nas nossas mãos, está muito próxima. É a palavra de Deus, é a Bíblia. E ela mesmo nos pede para meditar nela de dia e de noite. Não cesse de falar do livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele escrito está. Então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Josué 1:8. O grande fator que interfere e que a gente não busca conhecer melhor a palavra de Deus. A gente deixa de conhecer ela mais a fundo. Passa às vezes até a semana toda sem ler um versículo sequer. E no final de tudo, quer chegar no culto no final de semana cheio de Espírito. Tomar decisões corretas, sensatas. Ser um pregador ótimo, um evangelista de sucesso e coisa e tal. A Bíblia, ela é um manual de vivência e deve ser usado diariamente. E precisamos estudá-la constantemente. Se o mundo lesse a Bíblia como olha as redes sociais por algumas pessoas, se fosse tão comum ver o visto por último no WhatsApp, de ver histórias dos famosos, por favor, busque conhecimento da palavra de Deus, busque ser cheio do Espírito Santo. E depois, pratique o que está sendo ali aprendido. A Bíblia, ela é atual. É nós que estamos atrasados
vivendo num processo de mudança, em santificação e em santificação. E se você acha que é certo, que é o cara dono da moral, eu quero ler com você um exemplo de um cara que era minimamente certo, mas ele iria acabar no inferno. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e este de noite foi ter com Jesus. E Jesus lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, e se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? E respondeu Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João, no capítulo 3, versículos de 1 a 6, é o que eu acabei de declamar nesse momento. Esse homem era Nicodemos, um homem judeu extremamente religioso. Porém, ele só se voltava a obedecer à lei. Ele fazia porque estava simplesmente na lei. Ele acreditava que cumprindo a lei, ele iria ser salvo. Ele só ia na igreja, ou era um membro da igreja naquela situação, era até um líder religioso, porém não conhecia o verdadeiro significado, que era conhecer Jesus. Basicamente, ele acreditava no que os outros estavam ali falando para ele, o que os outros o ensinavam. E um dia que ele esteve com o dono do Espírito Santo, com o dono de tudo, como conhecia e vivia a essência da palavra, Jesus lhe fez entender que ele precisava nascer de novo. Ele ficou assim pensando: como assim? Faço tudo que o meu líder fala, que o meu pastor fala, que meus presbíteros ensinam, e estou fazendo certinho os mandamentos, mas faltou algo. Faltou, porventura, conhecimento. Pois a mesma lei que ditava as regras, a qual ele seguia fielmente, também falava de um Messias vindo de Deus. Então, meus queridos, tenham sede e fome de ler a palavra de Deus. Ela que é atualizada, e você que está me assistindo neste momento é que precisa ser atualizado dia a dia, deixar de ser o pecador de hoje para ser mais santo amanhã, e amanhã deixar de ser o pecador de amanhã para depois da manhã ser mais santo. E é isso que Deus quer que nós façamos. É isso que nós precisamos colocar em prática nessas vidas. Que você possa aprender do Senhor através dessa ministração desse vídeo e possa compartilhar Jesus com quem precisa ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe. Amém.